Livro de Rute, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E o nome de seus 2 filhos, Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto naquela terra ouvira que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas. Ide-vos, porque já muito velha sou para ter marido, ainda que eu dissesse: Tenho esperança. Ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos íeis por eles, sem tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se alvoroçou por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, cujo nome era Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, ela e chegou ao campo, e apanhava após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim, veio e esteve aqui desde pela manhã até agora, a não ser um pouco que esteve em casa. Então disse Boaz a Rute: Ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui,
porém aqui te juntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão nos campos que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Como achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? E respondeu Boaz: Bem se me contou tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a acolher. E disse ela: Ache eu graça aos teus olhos, meu Senhor, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Chega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou junto aos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado. E ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: Até entre as gavelas colha, e não a impeçais. E lançai mãos cheias, deixando-as cair para ela, e deixai-a colher, e não a repreendais. E esteve apanhando no campo até a tarde, e debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra o que apanhara. Também tirou do que sobrara, depois de farta, e lhe deu. Então lhe disse sua sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E declarou à sogra onde trabalhara, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E disse Noemi à sua nora: Bendito seja o Senhor, que não tem deixado a sua benignidade nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é-nos próximo, dos nossos resgatadores é. E disse Rute a Moabita: Mais ainda me disse: Com os moços que tenho, seguirás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a Rute, sua nora: Melhor é, filha minha, ires com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim esteve junta com as moças de Boaz, colhendo, até que a cega das cevadas e a dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. Depois lhe disse Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que te vá bem? Ora, pois, não é Boaz, em cujas moças estiveste nosso parente? Eis que, esta noite, padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E será que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás, e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás. E ele te dirá o que hás de fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres farei. Então desceu à eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. E havendo Boaz comido e bebido, e estando já de coração contente, veio deitar-se ao pé de um montão. Então ela entrou brandamente e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e inclinou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Eu sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última beneficência do que a primeira, pois não foste após os moços, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a porta do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E, agora, na verdade, eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais próximo do que eu. Fica-te esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser remir, bem está, que te remia. Porém, se não quiser remir-te, vive o Senhor, que te remirei eu. Deita-te aqui até amanhã. E deitou-se aos seus pés até amanhã. E levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porque ele disse: Não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais:
Dá-me o véu que tens sobre ti e segura-o. E segurando-o ela, ele mediu 6 medidas de cevada e lhes pôs sobre ela, e entrou na cidade. E chegando ela à sua sogra, esta lhe disse: Quem és tu, minha filha? E ela lhe declarou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque disse: Não irás vazia à tua sogra. Então disse ela: Espera, filha minha, até que saibas como isto cairá, porque aquele homem não descansará até que conclua este negócio hoje. Capítulo 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de quem Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe: Ó fulano, vira-te e assenta-te aqui. E virou-se e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: A porção de terra que foi de nosso irmão Elimeleque Noemi, que voltou dos campos de Moabe, a vendeu. E disse eu: Descobre-o aos que estão aqui sentados e aos anciãos do meu povo, dizendo: Se a queres resgatar, resgata-a, e se não, declará-mo, para que eu o saiba, porque não há outro senão tu que a resgates, e eu depois de ti. E disse ele: Eu a resgatarei. Porém disse Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a Rute, a Moabita, mulher do defunto, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade. Então disse o remidor: Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha herança. Resgata tu, para ti, o que a mim me cumpria resgatar, porque eu não a poderei resgatar. E este era dantes o costume em Israel, quanto a resgatar e contrato, que todo negócio se confirmava tirando o sapato e dando-o ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Resgata-a tu, e tirou o seu sapato. Então disse Boaz aos anciãos e a todo o povo: Hoje sois testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. E também tomo por mulher a Rute, a Moabita, mulher de Malom, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja extinto entre seus irmãos e da porta de seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E sê tu poderoso em Efrata e afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe deu concepção, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome celebrado em Israel. E ele te será por restaurador da alma e por sustentáculo da tua velhice. Pois tua nora que te ama, a qual te é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi.